Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, como eu falei para vocês, hoje seria uma aula, né? Vai ser um vídeo que vai focar na questão dos fuso horário, né? O livro de vocês vai concluir agora, porque eu já tinha dito a vocês que eu ia dividir em várias partes para que vocês entendessem melhor, certo? Então vamos lá. O que a gente vai se basear nesse momento é o meridiano central, né? Que é o meridiano de Greenwich. Lembram da aulinha passada que eu falei sobre meridianos e paralelos? Lembram disso? Pronto. Hoje a gente vai focar apenas nos meridianos, certo? Tendo aí como base o meridiano central, que é o meridiano de Greenwich. Mas ao redor da Terra, a gente tem aí vários risquinhos, como nessa imagem que eu vou botar para vocês agora. Então, cada risquinho desse, né, paralelo aí, né, lado a lado do meridiano de Greenwich, né, também são chamados de meridianos. Porém, a gente tem o nome do meridiano de Greenwich porque é o meridiano central, certo? Aí a gente tem uma distância entre um meridiano e outro. Vejam aí, né? Essa distância é de 15 graus, certo? 15 graus leste e 15 graus a oeste, certo? Aí agora que a gente vai ver aí a questão dos fusos horários. Bom, então o que acontece? A gente tem, ao todo, a gente tem 360 graus. Isso aí eu já deixei para vocês na aula passada, né? Então, cada grau, né, a gente tem aí um acréscimo de 15 graus. Bom, se a gente perceber, a gente tem aí o meridiano central, que é o meridiano de Greenwich, que vai ser a nossa base para a gente conseguir compreender os outros fusos, né? E vários outros meridianos paralelos a esse meridiano de Greenwich. Então, a distância de um meridiano para outro é de 15 graus, certo? Totalizando assim, um número de 24 fusos horários. Certo? Como é que a gente chega nesse número, professora? Se você pegar 360 e dividir por 15, você vai ter aí 24, certo? Que é justamente a quantidade de fusos horários que a gente tem. E como é que eu consigo saber? Claro que vocês sabem que, por exemplo, aqui no Brasil, né, há uma diferença muito grande de horário. Digamos, eu estou no Brasil e um amigo está, digamos, na Inglaterra, certo? Daqui para o Brasil, para a Inglaterra, há aproximadamente uma diferença de 3 horas, certo? Então, digamos, se aqui eu tenho aqui, são 3 horas da tarde, lá vai ser o quê? 6 da tarde. Certo? Então, há essa diferença. E a gente vai ver aí um mapazinho para vocês compreenderem como funciona. E eu vou citar alguns exemplos para que vocês entendam como fazer esse cálculo, certo? Bom, vocês estão vendo aqui aí no mapa, eu tenho aí, né, uma numeração que tem positiva e uma numeração negativa. Como é que vocês compreendem isso? Então, todos os países que se situam ao leste, certo? Eles vão estar positivo. Então, vamos tomar como base o nosso país, o nosso Brasil. Então, se eu estou no Brasil e eu quero saber o horário de alguém que está, digamos, na Rússia, então eu vou ver quantos graus eu vou somar, né, e quantas horas vai ter diferença. Mas, professora, como assim? 15 graus, horas, como é que funciona isso? Vejam só.
cada grau, ou seja, 15 graus, é o mesmo que 1 hora, certo? Ou positiva ou negativa. Então, eu vou ver a minha posição no mapa, certo? Por exemplo, se eu estou no Brasil e eu quero ir para um país, né, que está a leste, então essas horas elas vão aumentar. Então, cada grau que for aumentando é 1 hora a mais de diferença. Estão entendendo? Então, se por exemplo, se esse país fica localizado, digamos, ao leste e, digamos, só tem 1 hora de diferença, então se aqui for 1 da tarde, lá vai ser 2 da tarde, certo? Mas se eu quero saber, tem um país que está no leste e eu quero saber a diferença desse horário de um país que está em oeste. Então, vai ser o quê? Em vez de aumentar essas horas, eu vou diminuir. Então, recapitulando. Então, eu tenho 24 fusos, certo? E desses 24 fusos, a diferença entre um meridiano e outro é de 15 graus. 15 graus é a mesma coisa que 1 hora, certo? Memorizem isso. 15 graus é a mesma coisa que 1 hora. Então, se eu estou caminhando, né, para leste, essas horas serão positivas, ou seja, eu vou aumentar. Se está caminhando para oeste, eu vou diminuir. Então, dependendo da questão que eu colocar na atividade, vocês vão ver a posição no mapa que esse país está, para vocês poderem fazer a diferença de fuso horário, certo? Existe também uma questão de fuso horário no Brasil. Porém, a gente tem aí uma regra, né, que se baseia em cima do horário de Brasília. Não sei se vocês já perceberam, assim, 7 horas horário de Brasília. Então, a gente tem aí para facilitar, né, mas se você for perceber em regiões do Brasil, nem todas as regiões anoitecem e amanhecem com o mesmo aspecto, certo? Mas para facilitar, existe essa questão de demarcar 1 hora para esse país geral. Isso acontece também em outros países, viu, gente? Em outros países, para facilitar, eles acabam aí, digamos, regionalizando esse horário, certo? Então, deu para entender, gente? Então, a gente vê aí a questão de fuso horário, né? Como é calculada, certo? Então, eu tenho ali, né, 360 graus nessa esfera, que são divididos em 24 fusos. Cada fuso ali indica ali 1 hora, né? Para mais ou para menos, eu vou apenas observar a posição que esse país está no mapa para poder saber a diferença, né, de horários aí. Então, vejam só, essa aula ela foi mais curtinha, mas assim, eu não quis colocar dentro da outra aula para não ficar uma mistura, né, de informações. Então, essa aula finaliza o caderno 1 de vocês. Então, a partir da próxima aula, vocês já devem estar com o caderno 2, que a gente vai dar início aí, tá bom? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida, gente, é só me chamar, certo? Vai, fala com a mamãe que ela passa as dúvidas pelo WhatsApp e eu vou tentando tirar uma a uma, certo, gente? Beijo pra vocês e até a próxima aula.